Departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo no Centro de Treinamento Jorge Elal, o Ninho do Urubu. Após o diagnóstico de fratura sem desvio na ulna direita, o atleta iniciou o tratamento e permanecerá com o braço imobilizado. Vou começar o vídeo já falando sobre Pedro. Por quê? O jogador se reapresentou hoje junto com o elenco e o departamento médico já fez o protocolo de tratamento e o Flamengo soltou uma nota oficial. O Flamengo diz assim, ó, o atacante Pedro foi reavaliado nesta quinta-feira, dia 23, pelo departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo no Centro de Treinamento Jorge Elal, o Ninho do Urubu. Após o diagnóstico de fratura sem desvio na ulna direita, o atleta iniciou o tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. A imobilização se estende acima do cotovelo. É necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão. Em razão do quadro, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física, com o objetivo de estar em condições de atuar tão logo seja liberado da imobilização. Então deixa eu explicar para vocês isso aqui. O Pedro, ele tem uma fratura que não houve um rompimento, foi só uma fratura mesmo. E por conta disso, não vai precisar de uma cirurgia, apenas imobilizar. Então o que vai acontecer? O Pedro vai imobilizar até acima do cotovelo, então ele deve ficar com o braço, né? Não sei se você vai lembrar quando a gente era criança, quebrava o braço, direto acontecia isso, você tinha que ficar com o braço aqui numa tipóia, né? Imobilizado. É assim que o Pedro vai ficar, imobilizado, com o braço imobilizado. Por conta disso, ele não vai poder jogar. Eu até estava vendo uma entrevista que o Dr. Thiago Asmar deu para a Jovem Pan, e ele falava justamente isso, porque apesar de ter muita tecnologia, na minha época, quando eu era criança, era aquele gesso enorme, grosso, pesado. Hoje tem tecnologia, são coisas mais leves, coisas mais confortáveis e tal, mas todas elas são equipamentos rígidos, são... Ainda existe o gesso, né? Mas como a lesão dele deve ter sido bem mínima, aí com certeza não vai precisar engessar. E como ele falou, né? Existe outras tecnologias hoje que a gente, eu como leigo, não vou saber, não vou entender. peças rígidas, ou seja, não tem como ele jogar, até pela segurança dele e pela segurança dos companheiros, né? Ele pode, sei lá, atingir um colega de trabalho ali, um jogador adversário, e acabar causando ali uma lesão no adversário, ou cair por cima do braço, lesionar o ombro, se machucar, ainda pior. Então, por conta disso, ele não vai jogar o tempo que ele tiver com o braço imobilizado. Não joga. Essa é a determinação do Flamengo. E aí o que acontece é o seguinte, o período de recuperação pode variar de 4 a 6 semanas. O Pedro, ele é um fenômeno. O Pedro teve uma lesão no joelho, precisou fazer uma cirurgia. A expectativa é que ele ficasse 1 ano fora, ele ficou 8 meses. É um jogador que se recupera muito rápido. E a gente torce para que ele consiga acelerar essa recuperação também, para voltar o mais rápido possível. Como a lesão foi nos membros superiores, ou seja, no braço, ele vai continuar treinando os membros inferiores, ou seja, perna, vai treinar chute, passe, vai correr, para se manter em condições e forma física. Para quê? Assim que resolver o problema da imobilização no braço, ele já pode voltar a atuar. Ele já pode voltar a jogar imediatamente. Então ele segue treinando com o preparador físico, claro que vai fazer um treino diferente dos outros jogadores, tem essa questão do braço estar imobilizado, mas não vai deixar de treinar, não vai deixar de fazer ali os seus treinamentos, de fazer o que precisa ser feito para se manter em forma. Resolveu, tirou ali a tipóia, o gesso, sei lá, a imobilização, tirou, já volta para poder jogar. O técnico Felipe Luiz vai ter que encontrar uma peça para o lugar do Pedro ali jogando de centroavante. Ontem o Bruno Henrique deu uma entrevista, disse que ele conversou com o Felipe, que ele não queria jogar de centroavante. É claro que na própria entrevista o Bruno Henrique ele deixa claro, a gente tem o Pedro aí, que é atacante de seleção brasileira. Então, assim, Bruno Henrique deixou muito claro que tem o Pedro, só que agora não tem mais o Pedro. Acredito que se precisar colocar o Bruno Henrique ali, ele vai jogar de centroavante, ele vai fazer o papel ali, mas tem o Gonzalo Plata que joga ali também, tem o próprio Juninho, que o Felipe Luiz falou que se dedica no treino, dá uma chance, cara. Chama o cara pra conversar, fala, irmão, tá na hora, vambora, chegou a sua vez, vambora, tem que jogar.
Tem outras peças, o próprio Carrascal também, se precisar fazer ali, ele faz ali. Vamos ver como é que o Felipe Luiz vai montar a equipe agora sem esse homem de referência. O próprio Wallace Ian também, né? Apesar de ter tido a situação dele aí no final de semana, pode ser, né? Que ele aproveite também a oportunidade que a vida vai dar para ele e quem sabe ele consiga jogar. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai se passar agora sem o Pedro como homem de referência. Quando entra o PVC? Eu acho que o Felipe, o Igor estava na coletiva, ele pode falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, eu acho que o trecho da repórter, o Felipe Luiz dá algumas noções de muita civilidade, sabe? De como as coisas devem ser. Cara, ele respondeu com a maior educação do mundo. Ele apenas discordou que tenha sido... E eu concordo com o Felipe Luiz, eu não acho o primeiro tempo ruim. Eu acho, inclusive, o primeiro tempo melhor do que o segundo. Embora no segundo tenha tido mais chance de gol. Mas teve menos barriga. Tinha uma estratégia que você olhava de cima o jogo e enxergava. E tudo deu certo? O próprio Felipe Luiz disse. Não, uma parte deu certo, outra parte não deu certo. Então, eu acho que o Felipe Luiz tem uma sabedoria na comunicação. Não vai ser todas as vezes, como a minha também não é, né? Vou fazer um parêntese. Acho até que exagerei na questão do Boto na segunda-feira, no tom. No conteúdo eu nem acho, mas no tom eu acho que sim. Então, desculpe pelo tom. Ponto, parágrafo. O Felipe Luiz não vai acertar o tempo inteiro. Não vai, mas ele no conteúdo, ele vai muito bem. Muito bem. E acho que no conteúdo tático não tem dúvida. Ele tomou decisões táticas muito acertadas e nem todas deram certo. Sim, o que já tinha acontecido, né? Mas, gente, é semifinal de Libertadores, né? Achar que vai ganhar fácil não vai acontecer. Pode até ser um time superior tecnicamente, com mais dinheiro para investir, mas é semifinal de Libertadores, vai ser sempre um jogo difícil. Igor, você que estava lá, como foi o tom da torcida, que a gente já viu essa torcida do Flamengo ser bastante crítica em alguns momentos, como quando o time não respondia da forma como ela esperava, né? Não necessariamente como deveria, mas de acordo com uma expectativa de um sarrafo muito alto que essa torcida do Flamengo ela tem. Como que foi o clima da torcida e também na coletiva do Felipe Luiz, que você estava lá? Luísa, só um detalhe sobre o Sousa, ele está fora do próximo jogo já, então um desfalque importante em relação ao Racing aí, porque ele tomou uma abraçada no maxilar, no seio maxilar direito, aqui essa área aqui da região do rosto. O Marcos Rojo exagerou lá e, enfim, um prejuízo aí pro Racing, fogo amigo nessa questão. Bom, é isso aí. O Flamengo ontem jogou muito bem. A torcida não tem do que reclamar, não tem do que falar de Felipe Luiz. Felipe Luiz foi assertivo em tirar Samuel Lino, porque Samuel Lino não vinha bem. Samuel Lino, os últimos 5, 6 jogos, Samuel Lino não estava acertando nada. E com essa mexida, o Flamengo teve mais intensidade, teve mais profundidade com o Carrascal, porque ele não fica só aberto, ele vai pelo meio, ele vai pela esquerda também, pela esquerda não, pela direita, e essa versatilidade dele acaba fazendo com que o Flamengo não fique preso não fique encaixotado do jeito que o Flamengo sempre ficou. Você vê que teve jogadas que Carrascal conseguiu sair pelo meio e teve jogadas que Carrascal conseguiu sair pela direita também. E teve lances que ele chegou a fazer tabela com o Arrascaeta, conseguiu bater pro gol, e o gol só não saiu antes justamente por conta desse encaixotamento que o Racing fez, deixando a zaga bem fechadinha, mas o Flamengo jogou muito bem, conseguiu sair em algumas situações muito próximo a fazer os gols. Infelizmente, os gols não saíram no primeiro tempo, e no segundo tempo saiu os dois, porém um foi impedimento e não acabou marcando. O árbitro acabou marcando bandeirinha e o VAR acabou confirmando que realmente foi impedimento. Mas o Flamengo foi muito bem. O Flamengo, na quarta-feira, já não estou falando nem do Brasileirão, falando da própria Libertadores, vai ser um jogo muito difícil lá na Argentina, mas o Flamengo tem time e tem elenco para segurar o Racing lá dentro e jogar daquela forma que o Flamengo sempre joga, contra-ataque rápido e conseguindo
chegar ao gol. Conseguindo fazer esse gol, pode ser que o Flamengo consiga segurar e saindo de lá com a classificação garantida. Isso é o que é o mais importante. Bom, galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês aí que deixem o seu like, deixem o seu comentário aí abaixo. O que é que vocês acharam do jogo de ontem? O Flamengo foi muito bem, na minha opinião. Jogou muito bem. Essa mudança que Felipe Luiz fez muito bem ao Flamengo. O Carrascal entrou muito bem no jogo, jogou muito e foi coroado com o gol que deu a vitória ao Mengão. A notícia triste é essa situação de Pedro. Porém, a gente pede a Deus que Pedro se recupere o mais rápido possível para que ele possa estar em campo na próxima quarta-feira, que a gente precisa muito, muito, muito do Pedro. Segue o nosso canal aí para fortalecer também. Vou deixar todos os créditos aí na descrição do vídeo.